25 de agosto, domingo. Meditações diárias. Tema: a oração é a solução. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Gênesis 20, 17. Uma de minhas atividades mais frequentes é a direção de comissões. As mais sensíveis são sempre as de nomeações nas assembleias administrativas. Elas avaliam vidas, pessoas e posições. E, quase sempre, há fortes convicções e opiniões envolvidas. Em cada uma dessas reuniões, dedicamos bastante tempo para o diálogo, mas o que tem feito mesmo a direção é a oração. Em geral, oramos mais intensamente no início e dedicamos um tempo especial para orar quando as decisões são mais complexas. É emocionante ver como a oração resolve todas as dificuldades. Ao fim de 2017, dirigi 5 dessas comissões. Em 4 delas, tivemos momentos difíceis, com decisões que não avançavam. Depois de gastar bastante tempo avaliando um nome, não era possível fechar a decisão. Ou havia um empate insistente ou muita polêmica. Em cada uma dessas situações, paramos a reunião para orar, em busca de mais sabedoria. De modo impressionante, os problemas desapareceram após a oração. O que era impossível se tornou fácil. O poder da oração está disponível em qualquer momento da vida. John Ortberg afirma: quando oramos, os corações se convencem, os pecados são confessados, os crentes se unem, as intenções são motivadas, o povo recebe orientação, a igreja é fortalecida, a obstinação é dissolvida, as vontades se rendem, o mal é derrotado, a graça é libertada, a enfermidade é curada, as tristezas são consoladas, a fé renasce, a esperança cresce e o amor triunfa. Então, por que gastamos tão pouco tempo orando, se temos a promessa de que a oração da fé moverá o braço de Deus? Ministério Pessoal, página 102. Muitas vezes dedicamos tempo demais discutindo e exaltando as próprias opiniões, quando deveríamos buscar mais intensamente a opinião do Senhor. Sobre isso, Ellen White afirmou: a confiança em nós mesmos se desvaneceria se falássemos menos e orássemos mais. Filhos e Filhas de Deus, página 99. Enfrente seus desafios pessoais, profissionais, emocionais e espirituais com mais oração. Ela fará o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. A Ciência do Bom Viver, página 509.